Como um aviso desde o início, esse vídeo vai ter spoilers do final de Digimon Ghost Game e dos outros animes de Digimon. Animes de Digimon parecem sempre terminar em aberto. Sempre existe a ideia de que algo mais poderia acontecer, mas de todos eles, o mais recente, Digimon Ghost Game, tem um dos finais mais criticados. Mas o que aconteceu? Como o Digimon Ghost Game foi feito? Qual a história por trás da história? Para responder essa pergunta, é importante voltarmos quase 25 anos no passado para ver como os animes anteriores de Digimon foram feitos. Digimon é o que é conhecido no Japão como uma franquia Media Mix. Esse é basicamente o termo deles para franquias multimídia, onde temos uma única franquia sendo comercializada em várias mídias diferentes. Temos o anime como divulgação principal para vender brinquedos, doces, jogos e tudo mais. Como tradição na Toei, os animes são planejados para durar um ano e servirem de suporte para a venda de mercadorias. Nesse um ano de desenvolvimento, a planificação determina o começo e o final planejado da série, com o meio do anime sendo flexível para responder às necessidades de mercado. Por exemplo, por mais que Digimon Adventure foi planejado desde o começo tendo um ano de duração, como ainda era uma franquia muito nova e seu sucesso era incerto, a equipe do anime decidiu estabelecer os arcos de tal modo que, caso seja necessário, eles poderiam pular diretamente para o final depois de cada um deles. No caso de Adventure, a venda dos brinquedos foi tão grande que foi aprovado começar um projeto para o segundo ano. A tradição na franquia é que o desenvolvimento de uma temporada começa por volta de 6 meses antes do seu lançamento. Logo, se o planejamento do anime é para durar um ano, na metade de sua vida ele já tem expectativas para a série e a decisão se vale a pena continuar ou não. Desse modo, a equipe de planejamento do anime está trabalhando na metade final do que está sendo exibido, enquanto as discussões para a sequência já começaram. Temos dois exemplos do que pode acontecer. Para Digimon Adventure e Digimon Adventure Zero Two, o começo do planejamento começou por volta do final do arco de Tóquio. Eles estavam discutindo se fariam uma história que era uma sequência ou algo completamente novo. Quando decidiram fazer uma sequência, fizeram alterações, como o final de Digimon Adventure ser adiado para o final do projeto, que é o que conhecemos como o epílogo de Zero Two. Entretanto, a mudança de Adventure Zero Two para Tamers foi completamente diferente. Na verdade, o final de Adventure não tinha sido adiado para Zero Two. O plano que tinham era tornar Adventure uma série com 3 temporadas, mas devido a certos problemas de produções relacionados ao Media Mix e à saúde da equipe de desenvolvimento, foi decidido encerrar o projeto em Adventure Zero Two e dar espaço para um novo anime com uma nova equipe. Por causa disso, os conceitos que haviam planejados para exibir em Zero Three, como a história das crianças escolhidas ao redor do mundo ou o epílogo, foram colocadas como o arco final de Zero Two. Claro, se eu fosse falar cada detalhe da produção de todos os animes, esse vídeo teria horas, mas a ideia geral é que a produção de um projeto começa por volta de 6 meses a 1 ano antes do lançamento, sendo que ele é flexível dependendo do sucesso das vendas, podendo resultar em uma sequência que começa a ser trabalhada ainda da metade para o fim da série ainda em exibição. Foi assim de Adventure para Zero Two, de Zero Two para Tamers, de Tamers para Frontier e de Frontier para nada. A produção de Frontier já começou com a equipe imaginando que essa seria a última temporada da época. Então, quando chegou da metade para o fim da série, já sabiam que Digimon não iria continuar com os animes, e um novo projeto não relacionado iria assumir o lugar, que seria o Pendulum X e futuramente o filme X Evolution. O mesmo aconteceu com Digimon Savers, que muitos questionam ser uma série muito curta, mas o planejamento em si da série não havia mudado, é que ela já tinha sido planejada sendo curta assim mesmo. E como não houve um sucesso que justificasse uma sequência, decidiram parar por ali mesmo. Digimon Cross Wars é o único projeto realmente diferente, porque ele foi além do que havia sido planejado de última hora. Os primeiros 54 episódios fizeram parte do seu planejamento anual, mas após finalizarem o último episódio, razões excepcionais fizeram a equipe ter que começar a desenvolver mais episódios para conseguir tempo. Com isso tiveram que arrumar um novo diretor, e assim o terceiro arco de Cross Wars foi feito como uma série quase que separada, com uma visão de mundo completamente nova. Digimon Universe Apply Monsters é uma situação mais especial devido a todo o planejamento ao redor de Appmon, mas pelo que sabemos aconteceu mesmo de antes. O planejamento foi anual e eventualmente pela falta de sucesso pararam no desenvolvimento. Desconsiderando outros projetos como os filmes e OVAs como Digimon Adventure Try, todo o desenvolvimento de Digimon seguiu a mesma estrutura desde Digimon Adventure, até o período anterior ao Digimon Reboot. Então, o que realmente aconteceu em 2020? E o que é o Digimon Reboot Project? Quando falamos de reboot de Digimon, a primeira coisa que muitos devem pensar é o Digimon Adventure de 2020, mas o anime é apenas uma pequena parte do projeto do Digimon Reboot.
O projeto começou por volta de 2018, apesar que tomou forma ao redor de 2020. Basicamente, ele se baseou nas falhas dos projetos antigos. Para esse projeto, a Bandai chamou o produtor da série Aikatsu, Masashi Harada, para ficar em cargo de Digimon. O objetivo era tentar aplicar as mesmas ideias que ele havia usado para Aikatsu no contexto de Digimon. Essas ideias partem do conceito do que a Bandai chama de estratégia de eixo de IP, onde a propriedade intelectual é desenvolvida de um modo consistente, com o objetivo de criar uma visão de mundo única, partilhada por todas. Apesar disso ser o ideal para toda a franquia Media Mix, poucas são aquelas que conseguem se manter consistentes em todos os projetos. A falta de uma visão de mundo única e falta de contato entre as diferentes equipes de planejamento pode levar a produtos de diferentes mídias se contradizerem, quebrando a visão de mundo unificada. Harada busca sempre estabelecer uma visão de mundo unificada. Para ele, não faz sentido os consumidores encontrarem mundos diferentes em cada uma das mídias. Ao invés disso, ele prefere conciliar todas as configurações de todos os produtos como fazendo parte de um mesmo material oficial, construindo assim um mundo unificado que pode ser explorado em conjunto por diferentes produtos que compartilham de uma mesma visão. No caso de Digimon, a falta de uma visão unificada sempre foi um problema no desenvolvimento. Até mesmo uma das razões de por que Kakudo não quis continuar com Digimon Adventure era o fato de vários produtos que levavam o nome de Adventure acabavam estabelecendo regras e eventos que iam contra as regras que ele havia desenvolvido. Então, o projeto do reboot tinha como objetivo unificar todas as configurações e visões de mundo de Digimon como uma só, e reestabelecer todos os projetos de diferentes mídias, trabalhando como parte dessa grande visão unificada. A série de Digimon Adventure de 2020 era o pilar principal da divulgação, mas outros elementos importantes que também começaram incluem o jogo de cartas, que estava incluindo elementos de todas as séries, e atualizações no website oficial de Digimon para explicar as configurações bases. Independente da qualidade da série, Digimon Adventure de 2020 foi mais firme em seu planejamento e conexão com o objetivo de unificação do que projetos como Digimon Adventure original ou Digimon Tamers. Mas essa foi a história do Digimon Adventure de 2020. E quanto a Ghost Game? Surpreendentemente, apesar de que Ghost Game era parte do projeto, acredito que o sucesso da primeira etapa foi tão grande que Ghost Game se tornou desnecessário. Para Digimon Ghost Game, algumas convenções se manteram. Por exemplo, ainda era um projeto para durar por volta de um ano. Nesse caso, eu segui o padrão de Adventure de 2020, durando aproximadamente um ano e meio. Mas fora isso, ao invés de seguir uma história focada em serialização, Harada queria uma temporada episódica, focando em episódios que pudessem ser vistos de forma isolada, tentando atrair um público novo que não haviam conseguido com o reboot de Adventure. Na produção de Ghost Game, a ideia era ter o mesmo escritor principal da série anterior, que é conhecido como o compositor da série, Atsuhiro Tomioka. Entretanto, ele havia adoecido por causa de excesso de trabalho na série, e não podia continuar em outra. Então, decidiram chamar Masashi Sogo, que havia escrito alguns dos episódios de Adventure de 2020. O projeto inicial havia sido discutido como algo para um público mais velho focado mais nos elementos de horror, mas devido ao que havia sido requisitado pelos superiores, eles tiveram que desenvolver algo mais isolado e simples para agradar o público mais jovem que era viciado no YouTube e TikTok. Por uma questão de contextualização, de acordo com Sogo, o seu trabalho com Ghost Game começou na primavera de 2021, que é aproximadamente na metade para o fim do arco do Millennium Mon na série anterior. Uma das razões para chamarem Sogo era por ele ser reconhecido por trabalhar com séries nesse padrão envolvendo horror. Mas de acordo com Sogo, isso é mais um desentendimento devido a ele ter trabalhado em séries como Goku no Kaidan, mas ele pessoalmente não é uma pessoa que se interessa por horror e apenas faz por ser colocado em trabalhos envolvendo isso, mas não é exatamente por paixão. Isso é um contraste com Hiroyuki Kakudo, diretor de Digimon Adventure e Zero Two, que voltou a dirigir e fazer storyboards de episódios de Ghost Game. Ele é conhecido no Japão como especialista em histórias de horror e estava em cargo de fazer algumas adaptações deles para os episódios de Ghost Game que ele dirigia. Voltando a Sogo, como ele havia sido requisitado a trabalhar com uma série episódica, ele começou estabelecendo nos primeiros episódios os personagens e conceitos do mundo. Conforme os episódios isolados começavam a aparecer, ele na verdade estava tendo mais trabalho do que esperava. No contexto de Ghost Game, os episódios estariam escritos de modo que eles deveriam sair próximo ao período em que faria sentido exibir eles, seguindo as estações e tendências japonesas. Por mais que ele não escreveu o script de todos os episódios, era ele que estabelecia os principais plots
vozes de todos eles e verificava todas as linhas de diálogo para manter consistência nos personagens e período. Esse trabalho redobrado por uma série episódica acabou consumindo mais ele do que ele esperava, com todas as reuniões e noites que ele ficou acordado fazendo tudo. Ele nem mesmo estava tendo tempo para arrumar a casa e suas necessidades básicas, basicamente dependendo da companheira de casa que vivia com ele para ajudar com as compras e comida. Ele constantemente tinha que ir ao hospital para manter sua saúde, mas a sua fragilidade física e mental acabou prejudicando sua capacidade de escrever os episódios principais da série que ele estava responsável. Como ele mesmo notou, havia um número surpreendentemente pequeno de episódios feitos por ele, o que era bastante incomum. Isso era porque ele não tinha força para conseguir fazer eles. Ele considera que isso eram sinais que ele já estava muito velho para ser um compositor de série. E considerando que ele estava à beira de morrer trabalhando em Ghost Game, ele anunciou que Ghost Game será seu último trabalho como compositor de série, e apenas será um escritor de episódios de agora em diante. Isso é uma história bem surpreendente para Ghost Game, e coloca de certo modo em luz a situação alarmante em que o anime foi feito, que infelizmente é um reflexo geral da produção de animes no Japão. Mas ainda existe outro elemento responsável pelo Ghost Game que acabamos tendo. Se por um lado a natureza episódica de Ghost Game fez com que Suko tivesse que trabalhar redobrado para encaixar os plots com o que acontecia no Japão, o mesmo não ocorreu para o lado de Digimon em si. Isso é um fato curioso, mas quando Ghost Game foi anunciado no Japão, foi dado uma atenção ao fato de que no título da série, Ghost Game aparece maior do que Digimon. E de fato, por mais que se manteve a atenção ao mundo que estavam querendo para o projeto do reboot, a atenção com os elementos de divulgação deixou de ser o foco. Por exemplo, desde Digimon Adventure, o planejamento era tal que os Digimons que apareciam em determinados episódios deveriam corresponder com um novo lançamento de brinquedos para alavancar vendas. Para se ter ideia, originalmente não haviam planos para o Wargreymon e Metal Garurumon aparecerem no anime, porque não havia orçamento para fazer brinquedos deles. Quando a Bandai conseguiu dividir o orçamento por causa do sucesso que estavam fazendo, eles pediram para o anime adicionar Digimons do nível Ultimate. A equipe do anime então teve que mudar todo o seu planejamento e adicionar formas supremas do anime que não estavam planejadas para ocorrer. Se você sempre se perguntou por que o plot das crianças parecia acabar quando alcançaram as formas perfeitas, essa é a razão. Isso é uma tática comum, e muitos têm certeza que uma das razões que prejudicou o Adventure de 2020 era a necessidade absurda de conectar certos plots com orçamentos da época, levando em conta os atrasos e mudanças de roteiro. Talvez por isso, para Ghost Game, a abordagem da Bandai foi completamente diferente, dando total liberdade criativa para a equipe de Ghost Game. Eles ainda estavam numa parceria e informação fluía entre as duas empresas, mas dessa vez não havia obrigatoriedade de Ghost Game seguir o plano de vendas da Bandai. Claro, ainda houveram novos Digimons e conexões com lançamentos, mas eles foram muito mais limitados e ocorreram quando era algo que fizesse sentido para Ghost Game. Até mesmo as evoluções, que sempre foram o principal foco do planejamento de vendas de Digimon, se tornaram um elemento opcional, com Harada dizendo desde o começo da série que não havia qualquer obrigatoriedade de Ghost Game seguir com mais evoluções se esse fosse o desejo das pessoas a cargo do anime. Eventualmente, quando a Bandai seguiu com o desenvolvimento do Vital Bracelet com o BA, eles depois compartilharam o conceito com a equipe de Ghost Game. Nesse caso, o conceito foi apresentado sem maiores pretensões. Não havia uma história para contar, mas a equipe de Ghost Game decidiu abordar o update, criando um mini arco no anime. Mas dessa vez, eles foram ainda mais claros quanto às pretensões de Ghost Game em usar ou não o material dos brinquedos, com postagens oficiais desde aquela época, dando a informação de que evoluções apresentadas no brinquedo não seriam utilizadas no anime. E de fato, o final de Ghost Game não só ficou em aberto, como muitas evoluções que apareceram nos brinquedos não apareceram no anime, incluindo a evolução suprema das trevas de Gamamon ou a sua fusão com a versão da luz. Depois do fim de Ghost Game, o designer de personagens da série, Takeru Shinozuka, abriu um Twitter Space para discutir Ghost Game com outros membros da produção, incluindo Kakudou. Lá eles mencionaram sobre o desenvolvimento da série e responderam perguntas de fãs, incluindo muitos que perguntaram sobre as evoluções que não apareceram. Ele explicou que devido ao jeito que Ghost Game foi produzido, não houve espaço para a utilização de todos os conceitos da Bandai que vieram depois do seu planejamento inicial, ainda mais por não serem obrigados por ordem do próprio Harada.
Isso não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. É de conhecimento geral que na lore de qualquer dos Digimon de 02, eles poderiam usar qualquer Digimental, mas isso foi um desenvolvimento depois do planejamento da série. Quando o Digimon Adventure 02 foi planejado, os únicos Digimons de armadura que existiram eram aqueles que apareceram no anime e tiveram brinquedos. Todos os outros Digimons de armadura foram criados pela equipe dos brinquedos do D3 para preencher espaços que estavam vazios na memória. E de fato, alguns designs são claramente inspirados na mecânica de fundir Digimentals que os brinquedos traziam como destaque. Como não estavam planejados, nunca houve uma intenção de mostrar eles no anime, apesar de que eventualmente fizeram um drama CD explorando o potencial das evoluções. Shinozuka comentou que sempre há o potencial que no futuro continuem a história abordando os outros elementos, mas isso é algo que não deve acontecer tão cedo. Então, o que aconteceu com Ghost Game? De certo modo, é uma série que seguiu os mesmos moldes que as anteriores no quesito de planejamento. As maiores diferenças são: a série foi feita com um formato episódico por causa dos pedidos dos superiores. Eles queriam fazer algo que pudesse atrair uma grande quantidade de fãs novos, sem que tenham que se preocupar com a história serializada. O compositor da série ficou sobrecarregado fisicamente por causa da supervisão do anime devido a essa natureza episódica. Isso fez com que ele não tivesse tempo para se dedicar aos seus próprios episódios, que teriam foco nos poucos elementos verticais. Dessa vez, a Bandai não requisitou para a equipe do anime divulgar de maneira extensiva os produtos à venda. Não houve nem mesmo uma obrigação de utilizar todas as formas evolutivas que apareciam nos brinquedos. Eventualmente, eles tentaram abordar alguns produtos e Digimons feitos depois, mas muitos dos elementos que a Bandai criou acabaram sendo adicionados muito tarde na linha de produção e acabaram não sendo refletidos no final do anime. De certo modo, a situação de Digimon Ghost Game tanto segue quanto quebra as tendências estabelecidas desde Digimon Adventure. Infelizmente, o produto final não agradou muitos fãs da franquia, mas acredito que é importante conhecer as condições em que a série foi feita para ter uma ideia de por que o anime foi assim. A verdade é que nenhum desenvolvedor vai querer trabalhar mais de 2 anos em um projeto não querendo fazer um bom trabalho. Esse vídeo introduziu alguns elementos do desenvolvimento dos animes de Digimon, mas existe tanto conteúdo dos outros animes que eu poderia fazer vídeos dissecando as histórias de desenvolvimento de cada um deles de uma maneira bem detalhada. Se isso for interessante para vocês, podem falar nos comentários pedindo sobre isso. Esse foi um vídeo mais rápido de se fazer enquanto preparo os próximos capítulos da história do mundo Digimon. Talvez até outro vídeo aconteça antes do segundo episódio. Mas até lá, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.